para vocês algumas boas novidades. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso aí de toda quarta-feira às 17 horas. Encontro esse muito especial hoje com o Marco, que é um dos grandes alunos aí da Shark. Ele é um exemplo de sangue no olho, sempre se propõe a executar ali o que precisa ser feito e tá colhendo os resultados disso. Só que antes de passar a bola pro Marco, eu queria passar a bola para Bianca, para ela explicar sobre as novas funções aí, atribuições que vão vir para as novas funcionalidades, na verdade, entregáveis da Shark. Que, assim, vai ser um salto muito grande em vários sentidos, principalmente no que diz respeito aos resultados que vocês vão gerar. Quando a Bianca for explicar um pouco mais aqui, vocês vão entender do que eu tô falando. Mas, cara, é um negócio muito, muito foda e que a gente pensou com muito carinho aqui para vocês. Fechado? Bora, Bianca. Opa, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Sim. Vamos lá, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo novamente. Vamos ao Shark Update que preparamos para vocês. Antes, eu vou explicar para vocês o que é o programa que a gente criou para vocês, tá? Pensado com muito carinho, com base ali na psicologia humana, a gente conversando aqui internamente, analisando todo o nosso processo, não só de vocês, mas nosso também, como donos de agência. A gente decidiu criar o Shark Attraction, tá? É um programa para impulsionar as agências. A gente fez um estudo identificando ali quais são ali os hábitos, né, que a gente comete errado ou a gente deixa de ter esses hábitos e que faz com que a gente tenha um resultado ruim. Então, analisamos isso, nos inspiramos no conceito loop do hábito. Alguém aqui já leu o livro O Poder do Hábito? Se alguém já leu, manda aqui no chat para eu ver. Eu já li Sempre já. lido. Eu já li já. Eu já tenho uns 3 anos. Legal, legal. É um As livro 6 vezes. famoso, né? Não, não, é O Poder do Hábito. Beleza, uma galera que já leu esse livro. Então, vocês já conhecem o loop do hábito, né? Então, analisando o loop do hábito, que eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como ele funciona, é o seguinte: todos nós, seres humanos, a gente busca por recompensas, né? E para que a gente alcance essas recompensas, existem deixas pré-definidas, por exemplo. E o bem-estar físico e mental, que é uma recompensa, existe uma deixa pré-definida, né, que a gente precisa executar para que a gente alcance essa recompensa. Então, fala um pouco mais alto. Melhorou? Melhorou um pouco. Deixa eu falar perto aqui do mic. Tá, que tá normal. Mas melhorou. Valeu, valeu. Beleza, então estamos em busca de recompensa, só que rotinas, elas não são decididas, elas não são pré-definidas por nós, tá? A gente só cria uma rotina em busca de uma recompensa, e isso é meio que automático. Qual que é a deixa para eu alcançar o bem-estar físico e emocional? Eu preciso colocar o alarme para tocar, ou seja, isso daqui é uma ação, tá? Então ela começa aqui. Eu preciso colocar um alarme para tocar, preciso acordar cedo, eu tenho compromisso a partir das 10, então às 7 eu já preciso estar acordado, porque 8 eu preciso estar na academia. Então, eu coloco o alarme para acordar, eu tenho um lembrete ali de praticar exercício físico, eu me programo para isso e eu vou em busca de bem-estar físico e mental. A rotina é algo que eu crio, beleza? Eu crio a rotina de ir 3 vezes na semana porque eu estou em busca da recompensa, tá? Então, a deixa, ela é uma ação prática que eu preciso executar e estou buscando pela recompensa. Então, a gente analisando essa psicologia, a gente decidiu criar o Shark Traction em cima dela, tá? Então a gente decidiu estudar quais coisas dentro do nosso nicho, nosso mundo, a gente não executa e faz com que a gente não atinja o objetivo final, beleza? Exemplo. Galera, Oi, oi. Deixa eu falar. não, não, antes de você prosseguir, desculpa te interromper, mas quem aqui participou lá do desafio Campo de Batalha, lá no GTE, quando teve, do 1.0 ainda? Tem alguém aqui dessa época? Meu sócio, Kaique. Boa. Cara, o desafio Campo de Batalha foi um grande divisor de águas ali no que diz respeito à geração de resultado pro pessoal, que ele justamente ajudou muito nessas dificuldades que nós vamos trazer aqui, que a Bianca vai trazer logo à frente. Então, já até trazendo um spoilerzinho sobre o que a gente vai dizer, a ideia é bem parecida com a do desafio Campo de Batalha, só que aplicada para nossa realidade, que é a realidade de uma escala maior.
geralmente uma estrutura, já tem, né, uma certa estrutura mais bem elaborada. Beleza. Então, esses são os exemplos, tá? Dentro da Shark Traction. Inclusive, vejo que é um ótimo momento para aplicar isso. Não, e o Arthur nem sabe qual que é a recompensa. Ele já Não fala, sabe se é de graça, não sabe se é vendido, já tá dentro. vou mandar, deixa aí que eu vou fazer, Vi. Exemplo, medo de aumentar o orçamento, tá? É uma coisa prática, uma situação prática que a gente deixa de executar, mas é ela que impacta no resultado final. Às vezes a gente está meio cego, né? Com os olhos meio fechados. Ah, eu tô puto porque eu não tô tendo resultado desse jeito. Mas se eu tivesse aumentado o orçamento, ah, eu tô puto porque minha reunião ficou X. Mas se eu tivesse testado mais criativo, então a gente mapeou quais são os meios, tá? Para que a gente pratique os meios juntos, tenha planos práticos para praticar esses meios, para ter um bom objetivo final, para ter um bom final ali, final feliz, beleza? Então, não estabelecer uma rotina de análise e de testes. Essas atitudes geralmente aumentam o custo por reunião, causando uma insatisfação com o resultado final. Ou seja, o resultado só foi ruim porque você não fez o que precisava fazer, mano. Tá ligado? Você Exato. acertando os meios ali, você vai chegar no resultado de uma forma ou de outra. Não tem como O que não chegar. acontece com esse loop do hábito, né? Ele explica, quem já leu vai lembrar disso no livro, explica assim situações de grandes corporações, assim, grandes empresas como McDonald's ali, como que elas fizeram para, de fato, ter uma empresa, por exemplo, no McDonald's, que tem várias franquias e todas elas têm o mesmo sabor, todas elas agem da mesma maneira, todas elas entregam, a bandeja da mesma maneira ao cliente. De que maneira? Com o loop do hábito. É uma psicologia humana já utilizada há muito tempo por grandes corporações, grandes empresas, tá? Por isso que a gente decidiu aplicar aqui para a gente. Então, exemplo, tá? De um meio que a gente precisa executar de forma constante. Investir X em tráfego, X, Y, Z em tráfego. Fazer um criativo novo por dia, isso é um meio, beleza? Aplicar De... uma nova boa prática de para reter os clientes. Ainda que essa boa prática não funcione, você precisa testar constantemente, velho. Inclusive, não sei se vocês já viram a história da Amazon ali, do Jeff Bezos, mas a Amazon é uma empresa que preza muito pela quantidade de erros das pessoas. Você precisa errar muito, muito, muito para conseguir ter um acerto. E eles dizem ali que, cara, de 10 coisas que eles fazem, 9 vão dar errado, uma vai dar certo, e essa uma que vai dar certo vai cobrir o erro ali de todas as outras que não foram bem sucedidas. Então, assim, você tem que trazer coisas novas, cara, tanto na captação quanto na retenção. Não dá para ficar parado, entendeu? Não pode ter medo de errar. Isso aí, interessante da gente utilizar esse loop do hábito para isso, é que geralmente quando a gente começa algo e para, é porque a gente está focando em criar um hábito. Beleza? Então, o estudo ele explica sobre isso. Quando a gente está se forçando a criar um hábito, se forçando a fazer uma coisa. Agora, quando a gente utiliza o loop do hábito para estar em busca da recompensa, identificar quais são os meios e colocar eles como deixa, aí a gente consegue criar uma rotina automaticamente. Não dá para ela ser forçada, tá? Então, são sempre os meios que nos levam ao objetivo final. Então, até aqui a gente falou de rotina. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. A gente falou de rotina. A gente vai falar de recompensa agora, tá? E depois a gente vai falar sobre a deixa. A deixa é exatamente o que eu preciso fazer, tá? Essa é a deixa. Eu preciso ir, preciso executar para alcançar a recompensa. E a rotina nós vamos criar juntos, basicamente executando, tá? Então vamos para as recompensas. Então, fala aí das recompensas para gente. Boa. Ó, essas são algumas das recompensas que a gente já pensou aqui, mas aceitamos sugestões também. Esse é o modelo inicial, né? Vamos dizer assim. Não tem que pagar nada por isso. Esse é um novo entregável da Shark Crew que a gente vai criar e que é muito voltado para que vocês consigam ter resultado de fato, porque eu sinto que a grande dificuldade que nós temos aqui hoje é a dificuldade muito parecida com o que o pessoal tinha lá no desafio do campo de batalha, que é a falta de execução. Pô, o cara sabe que tem que fazer criativo, mas não faz o caramba do criativo. Parece que a gente fica lá no grupo, ô, vou fazer isso criativo, fez o criativo. O cara sabe que tem que colocar uma nova boa prática ali para retenção de clientes e por algum motivo não coloca, em meio a todas os problemas aí, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal. E qual que é a ideia?
A gente vai montar uma gamificação na Shark, onde aquela agência que é menor vai conseguir bater de frente de igual para igual com uma agência que já tem uma estrutura muito grande. Por quê? Ao invés de pensar em uma estrutura de premiação onde você vai ser premiado por resultados, você vai ser premiado pelas suas ações. Ou seja, vai ganhar quem tiver mais sangue no olho para fazer o que precisa ser feito. Vai ganhar quem fez mais criativo, vai ganhar quem produziu mais conteúdo, vai ganhar quem colocou em prática mais ações de melhoria dentro da agência durante o mês. Vai ser um negócio assim extremamente absurdo no sentido de geração de resultado, porque nós levantamos as alavancas que precisam ser manejadas ali para que você chegue no resultado final. Fazendo isso, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não, não dá certo porque, cara, não testa criativo, não busca nada ali para melhorar na entrega. Então, assim, a partir do momento que nós vamos criar um desafio e um acompanhamento mensal de todas essas alavancas, e ainda mais e além, né, de você ter resultado com isso, você vai ter a oportunidade de ganhar outras coisas ali, que, pra ser bem sincero, cara, um ano de Shark, placa de faturamento, one-on-one, poder dar uma aula na Shark, ou ter uma repaginação de criativos e formulário ali de maneira individual, isso não chega nem perto do resultado que você vai construir para sua agência aí de fato, pelo simples fato de se colocar na execução e fazer o que precisa ser feito. Fechou, pessoal? Pode passar o slide aí. E quais são as regras? Cada mês, essa premiação, como eu disse, ela vai ser mensal. E cada mês, cada um desses entregáveis vão ter um critério para ganhar ele. Então vai ter um mês que um ano de Shark Crew vai ser quem produziu mais criativos, vai ter mês que a placa de faturamento vai ser quem, sei lá, fez mais prospecções de social selling, vai ter mês que quem vai ganhar o one-on-one ali foi quem mais colocou em prática melhorias na entrega. E cada mês vai ser uma coisa, justamente para você executar o máximo de coisas, de alavancas possíveis para ter um resultado maior no final das contas. Então, como eu disse, a premiação ela é mensal, ela vai ser divulgada todo dia 20. Todo dia 10, nós vamos enviar um formulário para o preenchimento das informações que vão ser solicitadas para que a gente chegue nesse, nesse vencedor. E a primeira edição se inicia na próxima semana e nós vamos premiar com base nos dados do mês antecedente. Ah, Vitor, eu vou mentir lá no formulário para ganhar. Cara, os ganhadores, a gente vai analisar criteriosamente ali as informações que foram colocadas no formulário. Não vamos analisar de todo mundo, obviamente, mas se você ganhar, você vai ser meio que auditado ali. Além de que, se você estiver mentindo ali, você vai estar mentindo para você mesmo. Então, assim, não faz nem sentido. Você tem mais a perder com isso do que qualquer outra pessoa. Entende? Então, eu queria saber, visto isso, quem aqui topa participar? Eu já adianto, cara, que não vai ser fácil, não vai ser aquele negócio ali que você vai fazer com gosto, né? Ai, que maravilha, que coisa boa eu fazer criativo. Vou fazer um criativo por dia. Minha mulher brigou comigo ali, quebrou o pau. Tem que fazer o criativo aqui. Cara, é isso. Cheguei agora, não sei o que tá acontecendo. Topo, bora, bora, topo, dentro, pra cima, bora. Vocês vão passar as metas para serem feitas. A gente vai definir as alavancas, entendeu? A gente vai definir as alavancas. Ah, beleza, mano. As alavancas do mês de fevereiro, né? Porque essa que vai ser lançada agora vai ser referente ao mês passado, vão ser X, Y, Z. A gente vai disponibilizar o formulário para vocês. Beleza, levantamos quem foi esse ganhador. Nos próximos, vocês já vão entrar o mês sabendo quais são essas alavancas. Esse primeiro não, pelo menos não da maneira como a gente pensou aqui inicialmente, mas os próximos vocês já vão estar sabendo ali o que vocês vão precisar fazer para ganhar esse desafio. Entendeu? Como eu falei, você se tiver uma agência pequena, se for uma agência, você vai conseguir bater de frente ali com o cara que já tá estruturado, porque vai depender só de você, velho. Vai depender só de você. Você não precisa. Eu fui o que mais fechei clientes. Cara, você vai fechar mais clientes com certeza se você fizer o que for proposto aqui. A gente vai olhar pros meios. Então, nada de olhar pro lado, cuida da sua vida, faz o que precisa ser feito e vamos junto nessa aí, velho. Isso ajudou o pessoal muito, muito, muito no campo de batalha ali.
E eu não tenho dúvidas de que vai ajudar vocês aqui também. Principalmente agora nesse modelo de escala que eu validei. Você conseguir colocar muito orçamento, que foi aquilo que eu soltei para vocês no grupo ali, pulverizando os públicos. Cara, volume de criativo vai fazer total, total, total diferença aqui. Por quê? Ó, beleza, fiz 2 criativos hoje, coloquei para rodar. Deixou 2 dias rodando, vou decidir. Vai continuar ou não vai? Ah, os 2 morreram, já tem que estar com os outros 2 ali para colocar para rodar de novo. E assim sucessivamente. E você consegue ter uma caralhada de coisa rodando, te trazendo um custo por reunião extremamente baixo, sem perder a escala, que é o que eu tô fazendo aqui agora, inclusive. Que na verdade é diferente do que eu fazia antes, né? Porque antes o que eu fazia? Eu pegava um conjunto de anúncios, socava dinheiro nele, R$ 500 por dia e foda-se. Só que quando você faz isso, você fica muito refém da sazonalidade, porque se aquele público em específico cai o resultado dele, você tá mais ou menos enrolado. Só que a partir do momento que você tem anúncios específicos para públicos diferentes, e um dia ali que o resultado caiu um pouco em um, os outros que você tem rodando que já estão dando certo vão segurar a bronca para que o resultado não caia. Fechou? Então é isso, pessoal. Quero ver aqui mesmo se vocês vão continuar nessa animação toda aí na hora de colocar em prática, porque na hora da motivação é fácil demais, né? Vou fazer mesmo. Aí na hora de executar que o pau quebra. Mas estou contando com vocês aí, tamo junto Cara, uma nessa. parada interessante. O Victor está ensinando uma técnica de usar para otimização barra escala, que eu já utilizo isso aqui há tempos lá com o Luca e já utilizava há tempos nas nossas campanhas de captação lá de planejados, que é um formato tipo de perpétuo. É o modelo Sim, que ele está sim, ensinando aqui. sim, exatamente. Formato de perpétuo. Você testa muitos públicos e, por exemplo, anúncios extremamente específicos. Você que é mulher de Balneário Camboriú e tem uma empresa, exemplo, pinzinho lá em Balneário Camboriú, R$ 50. Aí você consegue espalhar infinitos anúncios de R$ 50, mantendo o CPA baixinho, volume pra caralho, só que aí você vai ter que trampar, né? Vai ter que fazer criativo. Eu tô fazendo 2 por dia e eu mesmo que tô fazendo. Todo dia eu faço, todo dia eu faço, todo dia eu faço. É chato. Aqui, já risquei o meu do dia já, tá? Antes de entrar aqui, eu já tava fazendo o criativo ali pra colocar pra jogo. Podemos fazer duplas para ajudar um ao outro a se cobrar. Vamos pensar em alguma coisa. A gente aceita sugestões, pessoal. A gente aceita sugestões. Vai rolar todo mês, então, e vão ser coisas diferentes, né? Não vai ser congelado. A gente vai colocar. Ah, beleza, pessoal. Identificamos aqui que o pessoal está com dificuldade no assunto X. A gente vai bolar uma alavanca ali para sanar esse assunto X que o pessoal está com dificuldade, entendeu? Vai ser sempre mutável isso aí. E, obviamente, essas melhorias elas vão se empilhando. Isso aí, galera. Nós somos uma comunidade, né? Se vocês analisarem um pouquinho, o que a gente está fazendo aqui é basicamente criar realmente ali o nosso instinto de se ajudar, de se acompanhar, né? A gente está ali, somos pessoas que todos já passamos por diversas situações complicadas, no mesmo nicho, no mesmo cenário, no mesmo tipo de empresa, então por que não nos ajudarmos? Então o objetivo é justamente criar isso, só que como nós temos um lado humano, né? Nós somos humanos, todos humanos, a gente precisa de uma recompensa para isso, a gente precisa de algo que nos ajude, nos, nos crie ali na gente, né, essa vontade de executar. Então, por isso que a gente decidiu facilitar dessa maneira, tá? Para fechar, só vou trazer uma atualização para vocês sobre a atualização. Já vou liberar o Marco sobre a renovação. Já vou liberar o Marco para falar aqui com a gente. Tem alguém solicitando gravar a reunião aqui, ó. Vamos lá. Vou falar com vocês só sobre a renovação. Tem uma atualização sobre a renovação da Shark, tá? Renova pelo mesmo valor pago. Ganha, ou seja, se você entrou por 5 mil, você entrou quando era 7 mil, você entrou já por 10, enfim, se ela subir novamente, você continua renovando pelo mesmo valor pago, tá? Ganha acesso ao GT 2.0, que tem aula Ou, nova. acho que rola SAPK um valor diferenciado para geral, se pá. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Vamos, Para vamos, todo mundo. vamos pensar aí. Não vou garantir, mas vamos pensar nisso. Tá, a gente pensa. Ganha acesso ao GT 2.0, aula nova toda semana e quinzenal ao vivo. O GT ele é bom, pessoal, para vocês com relação a treinar equipe, treinar colaborador, né? Colaborador E vai novo. ser. Colaborador não. E vão ser aulas no sentido de tráfego pago para e-commerce de moda. Pum, aulinha de 15 minutos. Aí toda semana vai ter, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana. Muito focado nessa parte operacional da coisa, entendeu? E uma aula quinzenal também.
e aulas quinzenalmente. Então, o GTE 2.0 tem aula 2 vezes por semana. Então, assim, é interessante, aqui na VG a gente já está pedindo para a equipe aqui, até de design participar, participou da aula do Gabriel, então, para realmente a gente ter equipe sendo formada, né? Ali, enfim, se inteirando. Então, mais 6 meses de acompanhamento, ganha 6 meses de acompanhamento focado em vendas e fechamento na cal com o sócio Thiago Xisto. Ele faz parte da sociedade aqui com o Vitor, é especialista em vendas, então quem renova também ganha mais 6 meses de acompanhamento focado em vendas com ele. Válido a partir da data de hoje, tá bom? Então, só para informar vocês, Bianca, eu gostaria de já começar nesse acompanhamento, já ter acesso ao GTE, mas minha renovação é só no mês que vem. Pode antecipar, você vai continuar pagando ali pelo mesmo prazo, você vai ter o mesmo prazo que teria se pagasse no próximo mês, mesmo antecipando. Então, é só procurar o time comercial. E quem já, na sua data de renovação, o comercial já entra em contato com você, tá? Então, são essas as informações. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, mandem ali no grupo depois, para não comer tanto tempo dessa aula aqui do Marco. E vamos lá, Marco, agora a palavra é toda sua, meu amigo. Obrigada. Boa. Só fazer uma introdução aqui rapidinho pro Marcos. Pro Marco. Cara, como eu falei, né? Ele é um camarada extremamente disposto. Todas as atribuições, todas os conselhos ali que nós demos pro Marco, cara, ele colocou em prática e assim, muito, muito, muito rápido. Ele foi o primeiro que testou o Forms lá no GHL, o Calendly no GHL. O bicho é desenrolado, mano. Ele é muito desenrolado. E esse é o principal diferencial que você pode ter, cara, é a execução. Você tem que continuar fazendo ali com consistência. Você não precisa fazer, mano, vou botar pra fuder todo dia. Não, cara, você tem que e na manhã ali, todo dia fazendo pouco, todo dia fazendo pouco, todo dia fazendo pouco, todo dia fazendo pouco, que lá na frente a conta fecha. Isso é fato. Mas, ô Marco, a aula Que é toda isso, sua. velho? Como é que eu começo assim esse bate-papo desse Ah, jeito? Você tá já, doido? já vamos subir no nível lá em cima, né? Bora, a Cara, aula é toda sua, primeiramente, mano. assim, Fica à vontade. gratidão demais por essa possibilidade de poder agregar uma comunidade que me fez saltar de um faturamento, se eu não me engano, e eu preciso ver, eu não tenho certeza, eu vou falar aqui agora, mas de 20 para a próxima 100 mil de faturamento por mês, entendeu? É, Muito bom. só um segundo que apareceu um negócio aqui na chave. Ah, tá. Enfim, provavelmente para poder conseguir transcrever o meu áudio aqui. Pediu para poder colocar um idioma aqui. Boa, boa. Galera, então eu sou o Marco, sou dono da XPTO, uma empresa focada em marketing e venda, assim como vocês, né? Eu me lembro de uma reunião que eu estava junto com o Vitor aqui dentro da Shark, e eu entrei com ele ainda na época onde que ele fazia a venda, mandando mensagem pra gente lá. Vi o anúncio dele lá, entrei, mas eu já sabia um pouco mais sobre ele. Cara, e falei, será que é pra mim? E ainda bem que eu arrisquei, que eu não sabia se ia ser pra mim. Se não Eu tiver, falei, quem só não entra aí, arrisca não, né? não tem resultado, né? E foi com o entregável de um insight do grupo do WhatsApp que ele me mandou. Era um PDFzinho assim. Então, assim, hoje a gente tem. Eu não sei o seu tamanho hoje em dia, se é menor ou maior, mas hoje a gente está num tamanho que eu sou inconformado, a gente busca em crescer cada vez mais. 2 colaboradores ali na empresa, crescendo, é o tiquinho ali, pauleira todo dia acontecendo lá. Mas, cara, o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, primeiro, não está escrito em pedra, não é, talvez, algo que é para o seu momento, ou talvez seja. Então, eu queria muito a questão, cara, faz sentido para mim alguma coisa que o Marco pode agregar? Porque eu não sou o dono do saber e a ideia é teste. Vê se faz sentido para você, a gente pode trocar de fato a figurinha depois aqui. E isso que eu vou apresentar veio de um problema que estava acontecendo na minha operação. Eu comecei a vender demais, né? Culpa do Shark, e começou a dar problema na parte operacional. Começou a entrar cliente em volume e alguns clientes fora do CP, enfim, depois a gente teve que resolver algumas questões ali. E o time começou a ficar muito perdido em relação ao que tinha que entregar primeiro, como que tinha que entregar, qual que era a jornada certa do cliente ali. E então o nosso LTV, eu vou falar para vocês ali em torno de fato mais ou menos como é que ele foi, começou a ficar cliente, entrava cliente e saía, virou um balde furado. Entrava três, saía dois, entrava um, saía três, entendeu? Então começou a oscilar muito. Mas ensinou para a gente muita coisa, né? E aí, quando eu implementei alguns princípios do que eu vi
tudo que eu vou pontuar ali, eu fui aprendendo com a Shark também. Então, assim, tem muito deles ali, a parte do sistema, a parte da aula lá com o Xisto. Eu esqueço o nome do Thiago, o irmão do Thiago, Bianca, o João. seu João. cunhado, eu acho. O João, em reunião que eu tive já presencial, uma vez que a gente foi lá no Go Releve com o Vitor e com o time, que é isso daqui. Como que a gente busca aumentar o LTV dos nossos clientes através de uma jornada de sucesso em 2025? O que que a gente está fazendo aqui está mudando, então pode ser que esse slide de amanhã já esteja atualizado com o que eu estou fazendo aqui, porque eu sou inconformado. Para mim nunca está certo, sempre tem que ser algo a melhorar. E o dinheiro que eu não tenho está no conhecimento que eu não possuo ainda. Então, assim, tem alguma coisa ali que pode ser melhorado cada vez mais e vai ser melhorado, claro. Primeiramente falando, para a gente poder balizar essa questão aqui, não sei se todo mundo tem consciência em relação ao que é LTV, né? Eu não tinha conhecimento ali, talvez até falar uma cagada recente ali, mas, cara, LTV, pelo que eu estudei e vi, é o Lifetime Value, né? Que é a receita total que um cliente gera durante o relacionamento com a empresa, né? A fórmula básica de um LTV é o ticket médio vezes a frequência de compra vezes o tempo de retenção. Então, no nosso caso, por a gente por ser agente de tráfego, né, e vendas, enfim, é ticket médio vezes tempo de contrato. Então, o cliente paga 1.500 ali por 10 meses ali, é em torno de 15 mil reais de LTV que ele tem ali, né? Só que você pode fazer uma base de histórico de cliente, mês a mês, trimestralmente falando, semestralmente falando, né? E aí, a gente vem de um cenário atual que eu vinha muito focando na aquisição de cliente e que é operacional que se lasque, entendeu? Não era bem assim, mas na prática estava acontecendo dessa forma. Isso trouxe problemas em que o nosso LTV médio, cara, era de R$ 4.500. Então, eu trazia clientes com contratos trimestrais, R$ 1.500 por mês ali, e aí o cliente saía no terceiro mês. E aí eu falei, cara, vai chegar um ponto, e eu vou trazer para vocês até num gráfico que a gente fez, eu até compartilhei ele uma vez lá no grupo nosso, que é o forecast que a gente desenhou para 2025, que a gente projetou ele para 2025, só que a gente já está no mês assim de junho já, dentro da previsão, entendeu? Que eu fui bem contido em relação a isso. Que é projetar um LTV médio de 12 a 18 mil reais. Ou seja, buscar reter o cliente cada vez mais com a gente ali. Isso aqui na prática não está 100% ainda, não está perfeito, e eu vou falar para vocês ali que, de fato, isso tem que melhorar muito ainda, mas a ideia está cada vez mais melhorando ali. A gente tem clientes já que estão com a gente que está ajustando cada vez mais ali esse processo. Por que que isso se deu? Veio através da jornada para dar mais clareza para o meu operacional, que eu já vou trazer para vocês o que é isso daqui, mas veio muito no conceito de colocar alguém que vai pegar o cliente e vai levar na jornada, que é a mudança recente que a gente mudou ali, que é o que o Vitor fala de que cada negócio é um negócio, justamente por isso, que é o CS. Mas é um Inclusive, CS. Ô, Pode falar. desculpa te cortar, Marco, rapidinho, mas que inclusive casa muito com o que eu sempre falo aqui pra vocês. Existem inúmeras maneiras diferentes de você chegar no mesmo lugar. Inúmeras maneiras. E eu gosto de trazer opiniões que vão contrárias a que eu trago, pra vocês entenderem isso. Porque nada é escrito em pedra, cara. Nada é escrito aqui. Não é porque eu cheguei e falei que o CS aqui não virou, que não, o CS é uma merda e não funciona. Pô, nada disso. Então, é muito importante vocês terem essas outras opiniões e terem contato com esse tipo de opinião divergente, porque é justamente nesse conflito, né, de uma ideia com a outra que você chega em coisas melhores ali. Uma execução ainda melhor do que você já faz hoje. Exato. Bianca? eu ia falar que deu um zoom aí, mas já resolveu, perdão. Ah, tá. E aí, só que qual que é o conceito de CS que a gente está buscando implementar aqui? A visão de um gerente de conta mesmo. Então, hoje no nosso organograma, eu tenho a parte operacional do meu gerente operacional, que é o Bruno, que é o head. Eu tenho a divisão de squads ali, que tem um gestor de tráfego e o account manager. Então, são três times ali de squad, ali, um gestor e um account, e um time de design separado e uma copy separada. A copy e o design transicionam ali dentro da parte de entrega dos squads ali, é eles que sustentam a parte de entrega. Por quê? Na nossa entrega,
é o account que ele vai fazer a ponte de comunicação do projeto que o diretor operacional vai desenhar para o cliente ali, da execução com o gestor de tráfego, e ele tem que saber tráfego tanto quanto o gestor de tráfego. Então não é aquele cara que vai estar no grupo lá dando assim, bom dia, ótima semana para vocês, é isso. Cara, eu briguei com o time porque o Givito falou sobre isso. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Então, na segunda-feira, por exemplo, o account tem que chegar lá, cara, quais que são as atividades que você fez nessa semana ali pelo time operacional, dentro da conta do cliente, tem que monitorar ali dentro do Go High Level ali, como que está o time comercial do cliente, se está conseguindo preencher o CRM certinho, se está conseguindo organizar a parte de ruas, de ROIs lá. Então, é ele que vai ser o olho da XPTO na entrega. Cara, a ideia é pegar na mão dele lá e entregar. É tanto que hoje os nossos accounts vão estar ganhando mais do que o gestor. Para o gestor fazer, buscar sempre fazer o quê? Ter mais tempo de tela. Cara, o cara ser um baita gestor de tráfego ali, fazendo tráfego na conta do cliente, subindo, testando o público novo ali, testando o criativo ali, olhando para a parte de tráfego 100%, sendo foda naquilo ali. Porque você sabe que ele perder tempo no grupo, às vezes, ali com o cliente, cara, leva 30 minutos lá conversando com o cliente, às vezes. E é um tempo que talvez ele poderia estar dentro do gerenciador lá, testando uma adventa de nova lá, testando outra questão lá. Então, assim, a gente entendeu no formato que ter um account manager ali sendo a ponte entre o gestor operacional e o time operacional com o cliente é o que vai, o que já vem trazendo algumas questões boas ali. Então, é ele que vai levar o cliente ao longo da jornada também. E aí, qual que é o objetivo do CS ali dentro desse cenário? Reduzir o churn, aumentar o upsell e cross-sell e criar uma experiência fluida e valiosa para o cliente. O que acontece? Tem um termo de outra mentoria que a gente participa que explodiu minha mente e eu não sei para você até que ponto vai fazer sentido isso agora, que é tratar o nosso negócio como um SaaS. Então, todos os indicadores que a gente tem em uma agência de tráfego, previsibilidade, retenção, churn, upsell, cross-sell, NRR, experiência, ongoing, onboarding, são conceitos que também transitam num mercado muito foda, que é o SaaS. Quem não conhece, depois pesquisa para poder saber, é muito foda. E isso, cara, cria as coisas que isso aqui não está testado ainda e eu não sei como fazer. Mas questões como cara, se eu atrelo um contrato de serviço de marketing e entrego um SaaS, como entregava um principal ali, que hoje no nosso caso é o Go High Level, e o meu escopo de serviço ele é uma casca, me faz com que, se acontecer do cliente, por exemplo, não quiser me pagar o contrato, o debt churn no 10º mês ali, sendo um contrato de 12 meses ali, o banco me resguarda a conseguir ter o contrato dele ali, recebimento em forma integral, porque é software e não é serviço, entendeu? Então, assim, traz processos de elisão fiscal para a gente ali, que não testei ainda, mas eu sei que isso é possível acontecer. Então, quando eu olho buscando entender o meu negócio como um SaaS, em termos de entrega, de ongoing, de metrificação do cliente ali, de jornada, faz com que coisas que antes eram, cara, busca a gente diferenciar da multidão. Essa é a questão. Quantos anúncios que aí vocês verem parecidos iguais, só muda o preço do cliente lá. É isso que faz ali a gente poder sair da multidão ali de certa forma e às vezes cobrar mais caro e cobrar melhor para um cliente. E aí a gente traz conceitos, cara, que a gente está aplicando cada vez mais ali, que é o NRR, Health Score e CES, né, que é o Customer Effort Score. O inglês ali é a bosta ali, mas faz parte do game. Cara, NRR, por exemplo, é uma métrica que de fato depois vocês podem analisar lá, que ela é melhor do que o churn. Por quê? O conceito dela é como que eu consigo fazer com que a minha base de clientes atuais ela pode suportar o meu churn e toda a minha entrada de novos clientes vira nova receita. E aí isso vem através de upsell, criação de outros produtos. Isso faz com que basicamente ali, vamos supor que eu tenho 10 clientes, 2 saíram, eu tenho um taxa de churn. Mas aí vamos supor que o valor que eu gero com a minha base de novos produtos ali
suprime o meu churn. Então, toda entrada de clientes novos ali, melhor é isso. Aí, aqui, a gente está falando de uma estratégia que é a estratégia de monetização, né? Quem nunca, por exemplo, comprou um sistema aí, e aí para você conseguir ter um integrável novo, você tinha que desbloquear, de fato, alguma questão lá. Então, assim, a ideia é trazer isso de uma forma que funcione também para a gente. Health Score, né, que é, de fato, alguns indicadores ali, e a experiência do cliente ao longo da jornada. E isso se faz ali em três principais etapas, que é a segmentação de cliente da jornada personalizada, automação e check-in estratégico e evolução contínua. Ou seja, eu preciso trazer para o cliente uma insatisfação. Se vocês verem, é, chover no molhado, cara, olha o que a Shark entregou nessa reunião de hoje aqui. Um produto que visa melhorar a experiência do cliente cada vez mais numa mentoria que a gente está pagando barato em relação à entrega. Entendeu? Então, assim, isso. Por que a gente hoje não faz isso com o nosso cliente? Porque a gente acha que só entregar para ele lá o que está acontecendo, cara, é o normal. E, na verdade, cara, o mercado tem se profissionalizado, como você sabe muito bem, né? De certa maneira ali, hoje, alguns clientes ali, eles até querem pagar mais caro se eles verem a entrega em relação a isso, a retorno. Eu tive cliente meu que hoje paga a gente, cara, Marco, hoje eu pago por você R$ 1.850, que é barato. Mas se você me entregasse isso, 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 cara, eu te pagava 3,5, brincando. Ou seja, ele me falou já o que ele precisa para poder conseguir aumentar o ticket médio dele ali. Ou seja, eu vou estar ganhando o segundo cliente no mesmo cliente, né? E aí, cara, e a gente fez projeções em cima disso. Eu sou muito analítico, né? Eu sou formado em ciência e tecnologia ali, eu ia ser engenheiro mecânico. Graças a Deus não deu certo. Ou não, né? Talvez. Mas, inclusive, agora eu estou contratando um amigo meu que foi para engenharia mecânica e talvez vai vir para cá para poder virar para nossa parte de account e gestão de tráfego, porque, de fato, o mercado ali, para ele, não está dando bom e a gente vende o sonho mesmo ali. Nós vamos chegar em 400 mil por mês, 800 mil por mês ali. Quero ter pessoas boas comigo. E, cara, isso aqui foi um gráfico projetado, um forecast, que a gente projetou em dezembro do ano passado, um cenário muito tímido, no que tangibilizava ali faturamento inicial, churn, faturamento final, vendas, ticket médio, clientes atuais, retenção, né? Investimento em tráfego crescente, né? Mantendo ROAS ali, lucro, despesa e caixa e nossos negócios ali. A gente foi validando esse cenário aqui algumas vezes. Ele não é o real mais. A gente não, ele já mudou muito, fazendo uma visão que a gente tinha feito antes. É, e tinha uma taxa lá que ela mudava todo o game, mesmo mexendo em tráfego cada vez mais lá. Que é o que, cara? Retenção. Tinha um valor de retenção que eu colocava lá, de ticket médio, que pode parecer o óbvio, né? Mas não era para mim quando eu projetava um cenário futuro de crescimento da empresa, que me dava prejuízo. Chegava um ponto que eu começava a declinar, a cair. Eu falei, cara, foi quando eu falei, ou eu dou um jeito nisso, ou eu vou quebrar minha empresa. E aí eu mexi em duas alavancas aqui, que é o que a Bianca e o Vitor trouxeram aqui antes, que são alavancas ali de aumento de investimento progressivo, uma vez que eu precisava aumentar a projeção ali. O processo de poder elevar um ticket médio também crescente ali, por através de estratégias de monetização e retenção. E melhorar o meu NRR ou churn, né? Diminuir o meu churn. Parece óbvio? Parece. Mas o óbvio tem que ser desenhado e calculado ali para poder ver que ia dar merda ali em abril, por exemplo, entendeu? E aí foi quando eu trouxe, inclusive, um sócio, eu fiz uma fusão de uma empresa, de um cliente, de um sócio meu, que ele tinha uma empresa que ela não crescia, né, há um certo período ali, mas ele é muito foda na entrega, e eu trouxe ele, vendi o sonho para ele, comprei o negócio dele entre grandes apps ali, a gente fundiu e ele virou o meu diretor de fato operacional lá de negócio. E, cara, só da entrada dele mudou muita coisa, mas não resolveu tudo. Por quê? A gente tem outra visão que é, cara, o processo de crescimento de uma empresa passa por pessoas, processos, tecnologia e escala. Então, eu tinha que trazer uma pessoa certa para poder fazer a diferença, e é o que mudaria o meu jogo, e tem mudado cada vez mais. Mas eu preciso de um processo que minimamente desse clareza para que a roda girasse, para que a máquina de retenção virasse tanto a retenção quanto o meu comercial. Exemplo, mês passado,
a gente tinha uma cliente que a gente conseguiu sair com ela de zero, uma psicóloga a 50 mil por mês, e a dor dela mudou. Não era tráfego. O meu time de monetização entrou e vendeu para ela um processo de aceleração comercial que custou R$ 10.000. Entendeu? Então, assim, se eu não olhasse para a jornada dela ali, para como de fato monetizar esse cliente, mas estivesse satisfeito de ter uma única entrega, tinha deixado 10 pau para trás ali, lá ele, de recebimento ali com esse cliente, né? Valeu, João. E aí, cara, ele não vai participar da reunião, não, mas esse aqui é o meu sócio que entrou, E é o aí? Bruno. Ele tá fazendo os takes nossos ali para gerar conteúdo, né? Que é como criar um processo de metodologia de sucesso. O que acontece? Quando eu comecei a minha área de trabalho de atuação digital com o Érico Rocha, não sei quanto vocês concordam ou não concordam com ele ali, mas ele traz muitos conceitos sobre o processo de metodologia, trazer metodologias, porque a metodologia é um processo de é, distanciamento do mercado, um conceito de ser único mesmo. Exemplo, a Shark tem o método Shark Crew, de geração de demanda, o funil Shark. Inclusive aqui a gente trabalha aqui no funil da Shark desde o começo e o funil nosso aqui chama funil Shark também. Então, é a metodologia que vocês entregam aqui. Então, por que não envelopar aquilo que a gente já faz num nome nosso? É só colocar um nome, muitas vezes. Cara, é tráfego pago através do método XYZ. No meu Mecanismo caso, único, né? inclusive eu mandei colocar plotar a parede. Isso aqui não é fundo falso, é uma parede plotada aqui, que é a nossa metodologia, aumentar as vendas através do método XPTO. E qual que é a ideia por trás ali? O onboard, eu me lembro da primeira vez que o Vitor me mostrou o processo de entrada do cliente dele na agência, que ele falou, cara, uma métrica que eu não abro mão é que o cliente tem as campanhas no ar em 7 dias. E desde então eu busco olhar para isso. Não, não é sempre possível, mas eu sempre olhar isso. Depois, assisti aquela aula lá do Do João João? sobre ongoing, sobre onboarding. Cara, puxei também alguma questão boa de lá. O onboard, cara, o onboard ele é o prazo que a gente tem ali para poder gerar uma alavanca do cliente ali. Cara, esses caras vão me ajudar ali. Ou, cara, eu fiz a maior cagada do mundo de ter comprado com eles. Então você vende o sonho para ele de novo ali. Às vezes você até desvende o sonho, né? Cara, vai ser assim, mas vai ser por esse caminho aqui. Engajamento contínuo. Então, cara, a gente está buscando aqui, isso não está pronto ainda ter criações de conteúdos para a base de clientes específicas ali, para poder dar sprints de conteúdo para aumentar o nível de consciência de alguns clientes ali, muitas vezes, para poder vender o produto para ele. Então, assim, educação de base também dos nossos clientes internos, entendeu? Acompanhamento inteligente. Eu estou buscando cada vez mais monitorar em números os meus colaboradores e a saúde de alguns clientes aqui através de cada vez mais NPS, MHS e conceitos também ali em relação a isso. Expansão natural, que é você trabalhar a monetização ali, como eu conseguir ganhar mais dinheiro com esse potencial cliente, na verdade, com esse cliente meu que está na base já, e evangelização, né, que é transformar os clientes ali em promotores da marca. Então, na prática, essa, por exemplo, foi o desenho da jornada do método XPTO, que eu desenhei na mão, porque o design não tinha feito ainda e eu precisava mudar isso do dia para a noite ali, eu precisei desenhar e entregar ali para o time já. O que é esse gráfico? Talvez para vocês já tenham visto algo parecido ali, realmente por algum outro nome. Eu não sei o nome desse gráfico. Eu desenhei ele mesmo ali, realmente no papel ali, depois eu transicionei. Ele é um gráfico de eixo X, Y e Z. O eixo X é o eixo de tempo. Num processo de SaaS, quanto mais você consegue maturar o tempo do cliente nas jornadas ali, melhor para a gente quanto para o cliente. Uma vez que eu vejo que eu posso ter um conceito ali que eu vendo para o cliente, talvez ali projeto ou assinatura. Na assinatura, cara, é um conceito mensal. Então, assim, eu tenho isso. Ou projeto. É uma visão de eu vendo para o cliente ali um projeto ali semestral, mensal, talvez, né? Anual, enfim. O eixo Y é o eixo de processos, ou pontos na jornada, e o eixo Z é o eixo de clientes. Então, a minha questão foi, cara, como que eu consigo
fazer uma gestão à vista para o meu time operacional sobre onde que estão os clientes deles na jornada e como que eu consigo vender para o meu cliente que ele vai ter um acompanhamento onde é que eu vou saber exatamente em qual ponto da jornada que ele vai estar e o que que tem que fazer para poder levar ele para o ponto A para o ponto B. Então, na XPTO, como é que funciona? Hoje, eu divido ela em três grandes áreas, que é onboarding, comercial, operacional. Então, tudo começa nessa altura do contrato, né? O cliente assinou o contrato, dia mais um é a reunião situacional com ele, né? E aí que eu coleto a questão do cliente lá, nananana, beleza. Eu tenho 7 dias, isso está reduzindo também, para poder apresentar e, de fato, já dar opinião nas campanhas dele lá, que é a reunião estratégica com ele, onde que eu apresento todo o planejamento dele dos próximos meses, que é aquilo que aprendi com o João, o processo do sistema dele, primeiros criativos ali. A ideia é entregar o máximo. Agora, a minha busca é poder reduzir de 7 para 5 dias, talvez, ali e tal, porque eu preciso também do time para poder conseguir realmente operar isso. Ou seja, não está bom ainda, pode ser melhorado. Cliente aprovando, as campanhas vão lá ali 24, de fato 44 horas depois ali, e é um ponto crítico. Esse ponto crítico ali, cara, é um ponto que eu identifiquei de churn do cliente mesmo. Então, assim, tem 3 pontos da jornada ali até então, que é a jornada um pouco mais macro, né? Que são pontos muito de alta tensão do cliente, um ponto crítico, né? Num gráfico, por exemplo, que mostra ali o processo de solidação da água, se você pegar esse gráfico depois lá, tem pontos ali onde, por exemplo, baseado em pressão, temperatura e não sei o que lá, a água pode se encontrar em vários estados ali. É um ponto crítico, ponto de alta tensão. Então, aqui é esse ponto. Se as campanhas do cliente não forem ativadas ali no prazo proposto, se o cliente não fizer uma venda, uma primeira venda dentro do prazo proposto de projeto, ou se ele não tiver uma consistência de geração de demanda lá, o churn pode acontecer. Então a visão é que o meu account ele veja isso, quando o cliente entra, já entenda qual que era a previsão de que ele vai passar por cada etapa ali, né? Para que ele entenda as tensões que estão acontecendo de maneira macro e como que isso pode acontecer. E aí também entra a parte de produto, né? Então a gente está entendendo, por exemplo, que aquela escala ali, que é quando o cliente começa a aumentar o orçamento ali, e até de projeto, eu posso vender para ele talvez uma gestão empresarial para a empresa dele também. Então, assim, é outra etapa. Processo de venda também ali, que eu consigo tangibilizar estratégia, comercial do cliente ali e tal. Mas eu faço que com todo respeito às mulheres aqui da reunião e as que verão isso, e os homens também, caramba, tem que falar, a desvirginização, desvirginar. Cara, a primeira venda ali, é, é muito claro. Cliente dando problema. Cara, a primeira venda, cara, vocês são os melhores gestores do mundo, a melhor empresa do mundo. Por quê? Cara, deu certo. Para alguns ali, talvez de mercado, uma venda é muito pouco. Para outros mercados, não. Cara, mas dá água para o vinho. Primeira venda conta muito, entendeu? E quanto mais a gente poder trazer mais para perto aqui, melhor para que isso aconteça. Marco, como que isso na prática pode ser feito ali? Cara, checklist que eu colocaria para vocês. Definir as métricas básicas de CS da sua empresa. Ser inconformado com o seu onboard do cliente, sempre buscando revisar e melhorar. Nunca tem que estar bom. Nunca tem que estar bom. O mercado muda o tempo que a gente vai ficar parado no tempo. Estabelecer rituais de contato com o cliente de acompanhamento. Utilizar tecnologia para automação e personalização. E criar uma cultura centrada no sucesso do cliente. Ferramentas recomendadas. Se você não usa hoje o Go High Level, ou algo parecido a isso, você está perdendo dinheiro. E não é muito. E não é pouco. É muito dinheiro. Ponto. Ponto. Inclusive, toda indicação que vier através dessa reunião aqui, cara, é assim, tem que ser considerada, porque assim, mudou nosso game. Você passa de ser uma empresa de tráfego e passa a ser uma empresa, uma MarTech, uma empresa de marketing e tecnologia. Entendeu? Então isso muda o jogo muito. Mas dá um trampo danado ali algumas questões que é natural. Ferramentas de CS, Gainsights e a ClickUp. A gente não usa Gainsights hoje em dia aqui, mas eu estudo algumas questões de lá ainda. Automação e análise, Zapier ou Make.
Isso aqui, por exemplo, é como que eu trouxe a visão e gestão à vista dos nossos clientes dentro do ClickUp. Eu criei um dash lá, onde eu consigo acompanhar, cara, os nossos clientes, em quantos clientes tem em cada fase, em cada fase. Então, por exemplo, hoje eu consigo saber quantos clientes que estão na fase de assinatura de contrato, quantos clientes que estão na fase de geração de setup, quantos clientes que ainda não ativaram campanha, tá vermelho lá porque é uma taxa de churn ali que tem que ser resolvida. E se eu entrar dentro ali, eu consigo ver o nome do cliente e a data prevista que as campanhas deles estão ativas e por que que não foi ativada lá, então tem que meter ferro no CS lá com todo respeito ali, para que isso resolva lá e ele consiga juntar ali com o gestor de tráfego para poder resolver isso. Reunião de vendas ali com o cliente, a data prevista de que foi marcada, validação, clientes que não venderam ainda, ou porque estão na fase de onboard ainda, ou porque não venderam mesmo. Eu teve cliente que ficou 3 meses na empresa e não vendeu, deu churn. E eu falei com o time, vai dar churn. Por quê? O processo comercial foi desenhado, foi resolvido, mas o cliente era muito ruim de venda. Muito ruim. Errei no ICP também, foi erro meu. Mas deu churn, o time ficou triste e tal, mas vida que segue. Geração de demanda. MQL. Por que que tá verde? Tá esses trânsitos prontos ali que são o farol, né? Vermelho, verde e amarelo. Por quê? Não significa que o cliente vendeu, ele tá ok. Aquela etapa ali a nossa busca é como que ele consegue ter uma consistência previsível na geração de demanda dele com vendas acontecendo. Entendeu? Então a ideia é essa. Não é que, vendeu, entregou um board. Inclusive, aquela área lá, ela ainda está sendo mais desenvolvida ainda, que é de fato o MQL ali, trazer ele desqualificado para o cliente, entendeu? Para poder caminhar para o fim aqui, porque de fato eu não pensei que ia demorar muito, né? Enfim, mas a gente pode trocar figurinha em relação a isso. Qual que é a minha. Se eu fosse passar nossas fichas aqui, cara, para o futuro do CS, para o aumento de LTV para 2025. Cara, se eu fosse apostar as minhas fichas hoje, R$ 1 milhão é o seguinte: eu não sei. Eu não sei. Tudo muda muito rápido. A gente está estudando ferramentas hoje em dia aqui, vocês conhecem a Pareto, que elas conseguem, eu não vi até que ponto que isso é verdade, e de teste mesmo, gravar um áudio, escrever um texto lá, só consegue subir as campanhas lá de tráfego para o cliente rapidinho. Mas a gente tem algumas projeções em relação a isso, que é o seguinte: existe um documento do Gainsights, que ele é basicamente que eu vou trazer para vocês aqui, sobre. Foram eles que fizeram um livro chamado Sucesso do Cliente, muito bom, inclusive, eu não li, mas sei que é bom. Lerei talvez, sobre 10 leis que elas trazem uma visão do CS, né, até então. O Gainsights ele é uma ferramenta de SaaS, entendeu? Quais que eram as leis antigas desse cara que eles traziam? Primeiro, o sucesso do cliente é um compromisso de cima para baixo de toda a empresa, venda para o cliente certo, a tendência natural dos clientes é a rotatividade, a expectativa dos seus clientes é que você os torne extremamente bem-sucedidos, monitore e gerencie incansavelmente a saúde do cliente. Não é mais possível construir lealdade por meio de relacionamentos pessoais. O produto deve ser o número um da entrega, né? Melhore obsessivamente o tempo de retorno do investimento. Entenda profundamente os detalhes de rotatividade e retenção. As equipes de sucesso do cliente devem ser, de fato, orientadas por métricas. Eu não vou entrar a fundo em cada um dessas aqui, não, mas eu preparei aqui o documento já em inglês e transcrito em português para vocês. Posso mandar no grupo lá depois se o time aprovar, que traz um conceito ali, é um e-book bem tranquilo, de 23 páginas ali, que traz que discorre cada uma das etapas ali do antes e do futuro. E o futuro, cara, atual, o futuro presente, qual que é a ideia das novas leis ali? Integrar o sucesso do cliente desde a essência. Então, por exemplo, hoje, esse gráfico ele já está sendo entregue dentro da jornada de venda do cliente, para que no processo comercial busque entregar isso. 2, criar uma jornada integrada de vendas para CS.
Então, o meu time de CS tem meta de venda. Tem meta de venda interna. Por quê? Vender para um cliente nosso que já confia na gente é muito mais fácil do que vender para um cliente novo. Então, eu posso expandir a base por causa disso. 3, gerar mais valor constantemente ou esperar rotatividade. Cara, fazer mais do mesmo para o seu cliente ali hoje em dia é um tiro no pé. E vocês têm um grande case aqui de serviço que é a Shark para a gente. Então, assim, não há o que discutir em relação a isso. 4, e é a parte muito difícil, eu sei, mas a gente já está buscando trabalhar com isso. O sucesso do cliente também existe comprometimento dele para com a gente. 5, investir em operação de sucesso do cliente. 6, operacionalizar a mudança de patrocinadores ali, que é de fato ter clientes que vão ser vendedores da nossa marca, entendeu? 7, as equipes de produto de sucesso ao cliente devem ser melhores amigas. Cara, a ideia que eu quero trazer aqui pro nosso time ali é que o account tem que ser tão foda, velho, na entrega, que é o quê? Se o account sair, eu perco o cliente. Porque ele tem que estar tão assim colado no cliente para poder entender. Porque se vocês pensarem, gente, é assim que a gente era lá no começo. Claro que eu estou bem no começo ainda, e vocês e alguns também estão aqui no começo, estou mais pra frente. No começo, quem não lembra daquele cliente que a gente trocava ideia, chamava para poder sair, chamava para evento às vezes, entendeu? Era mais próximo ali. E a grande questão é como que eu consigo melhorar a entrega sem deixar com isso. Eu tenho que ter alguém que vai de fato me substituir com essa pessoa. 8, aproveitar o produto para acelerar o tempo de valorização do cliente. 9, entender profundamente o NRR, que é a retenção de receita líquida. E eu falo que essa métrica, em geral, ela pode ser melhor do que o churn para a gente. E o sucesso do cliente deve ser orientado por métricas. O autor até fala que essas leis aqui, elas não servem para poder realmente abater as antigas, não. Mas basicamente trazer uma nova visão ali, priorizando algumas entregas para o nosso cliente cada vez mais. E eu tenho o documento para vocês aqui. E gratidão pelo tempo de vocês aqui e o que eu puder ter agregado ali, para vocês, pelo menos uns 10 centavos ali, tá à disposição. E tiver alguma dúvida, eu posso ajudar vocês ali. Se tiver dúvida, também eu alcance aqui nessa reunião. Muito, muito, muito bom, Marco. Podemos mandar dúvida aqui? Pode. Demorou. Mano, você consegue falar um pouco mais sobre como o CS atua ali na prática com esses clientes? Eu entendi que ele precisa ficar colado ali, né? E ter esse contato bem próximo, que é o mesmo contato que nós Uhum. tínhamos quando é urgência ainda. Como que isso funciona na prática? Existe qual que é a cadência ali de envio dessas mensagens? Que Cara, eu tipo tô de mensagens redesenhando são isso de enviadas? novo. Show. Eu tô redesenhando isso de novo. Quais que são as maiores da semana, por exemplo, ali? Para poder ter um apanhado geral. Segunda-feira, a mensagem de bom dia para o cliente de início da semana, ela vem sempre acompanhada com o que vai ser feito do seu projeto essa semana. Boa. Onde é que a gente Então está em relação à sua entrega? já é diferente do Bom Dia Abençoado, né? Que os caras estavam. Quem que é que mandava isso aí do Bom Dia Abençoado, senhor? Cara, eu não sei, Tipo, mas eu mandava isso também. não, quem nunca, E né? era E, cara, pior, porque era bom Tráfego. dia, estamos à disposição. Embaixo era enviado por robô, não, porque era automatizado, entendeu? Era pior ainda. aí fica bom mesmo. Não, mas é isso que você falou. Todos os processos internos de uma agência, eles são repaginados o tempo inteiro, né? Então, a gente está sempre em busca de melhorar. Sim, sim. Aí, na quarta, em geral, é o dia de feedback, que a gente busca tangibilizar os resultados de dados que a gente tem de geração de lead para aquele cliente ali, quantas vendas ele já teve lá, o quão que a gente tá dentro ou fora de fato, dos indicadores lá em relação à lead, a receita, a rua dele lá. E na sexta-feira é ter o relatório com algumas questões de bem incisivas ali da entrega do cliente. O que que eu estou aumentando ainda mais? Cara, como a gente tá redesenhando a jornada do cliente, vamos supor que o cliente está na fase de validação e não teve venda dele ainda. E a projeção de venda dele é que ele tivesse uma venda de
60 dias ali dentro da jornada, 30 dias, dependendo do projeto dele ali. O que vai acontecer? O CS vai ter que entrar praticamente todos os dias com o cliente ali, entender onde que está o gargalo no funil dele. Só preciso marcar uma reunião com ele para poder conseguir puxar esse cliente ali e identificar o gargalo que está acontecendo, entendeu? Porque ali é um ponto de churn alto. Então a ideia é poder resolver isso. Exemplo, geração de demanda. Cara, se está oscilando a geração de demanda do cliente lá também, entrar em relação a isso. Então, isso está sendo redesenhado para poder ficar ainda mais prático. Mas eu vou trazer para você uma visão aqui, ó, do que está caminhando em relação a isso, e não está pronto. Talvez eu até mostre uma cagada aqui, mas faz parte do game. Deixa eu Não, mostrar aqui, ó. mano, tudo muda o tempo inteiro, entendeu? Tudo tá em É, constante melhoria, isso aí é um fato. sim. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Mas esse modelo, antes de você abrir, mas esse modelo que você está fazendo, de trazer um overview geral da situação do cliente, ele faz total sentido, porque um dos maiores motivos de churn é a falta de clareza sobre o que está acontecendo ali na operação. Então, o simples fato de Sim, você mostrar para o cliente os resultados e também o que vai ser feito para que esses resultados melhorem, já traz um pouco de tranquilidade. Diferente de tá ruim e o cara não tá sabendo o que tá rolando. Aí fudeu. A chance dele pedir para sair ali é muito alta. sim. Cara, isso aqui não tá pronto, inclusive está sendo mudado de novo. É, e vai ser mudado infinitas vezes até ficar bom, que é o quê? Eu tô pegando a jornada, perdão, e eu tô desconstruindo ela diariamente pro time. Eu tô pegando a jornada e alinhando a parte do CS ali e buscando entregar a, Integrar. a entrega, integrar a entrega do método dentro do Go High Level, Boa. para gerar dependência tão forte pro Do cliente software. ali. Que, cara, a nossa entrega ela tá pautada em dados ali, de forma que, cara, se você sair, você perde muito, né? E aí isso dentro da jornada. Então, pegar a jornada, modelar a jornada, aí tá vendo aqui, cara, desde o dia 1, dia 2 a dia 6, dia 7, dia 8, dia... nananana. Não, cara, você mostrar isso aí pro cliente, essa previsibilidade com relação à Isso não tá execução, pronto ainda, viu? não, 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 eu sei, mas você mostrar isso pro cliente, como que vai ser feito isso na prática, passa muita tranquilidade ali e demonstra organização. Então passa muita confiança para quem tá vendo. Sim, sim. E E aí a ideia agora é integrar isso aqui no Go High Level, porque aí o negócio fica, cara, é outra visão para o cliente, entendeu? Cara, eu vou ter toda a entrega ali num local só, entendeu? E ele consegue fazer isso lá. A gente estava estudando, cara, hoje eu já consigo integrar as campanhas de tráfego lá, que é o que a gente comprou, né? Google, Meta. É, Hoje em dia tem como rodar tráfego lá de dentro já. Tem como comprar um negócio para poder rodar tráfego lá de dentro. Não sei se a Bianca já olhou o Go isso High Level lá. é absurdo, velho. E aí a parte de IA também vai ser entregue lá dentro, entendeu? Então isso aqui está sendo o dia a dia do que vai ser feito com o cliente ali para poder, cara, pegar na mão e levar para o cliente já tá. E eu tenho algumas metas, né? Que também fazer para vocês também até compartilhar. Cara, a nossa meta é gerar um case de sucesso do cliente por mês, pelo menos ali. Então o nosso account ele também vai ser remunerado a Opa, partir disso. você me deu uma ideia aí de indicador para as nossas alavancas ali, ó. Massa, isso aí. Uhum. Quantidade de vídeos, depoimento de clientes. E o vídeo, ele é o final da coisa ali, né? Porque para o cara ter, chegar a te enviar um vídeo, você tem que ter Gerar gerado um valor e o. resultado, construindo um Exato. relacionamento, não é um negócio que ele vai fazer ali do nada, né? Vamos Sim. dizer assim. E inclusive não está definido ainda, mas eu quero que isso aconteça, porque essa parte de gamificação para o CS influencia na geração de um case lá de vídeo para as campanhas de tráfego que eu posso rodar a partir disso. Então, como que eu provo para o meu cliente que eu sou bom? Tendo clientes que falam sobre isso da gente. Então, eu tenho uma máquina de retenção alimentando uma máquina de captação de cliente, entendeu? Então, a ideia é essa, que aconteça, e vai acontecer. Criar um treinamento de escritório digital bonitinho ali. Inclusive, o time já tá montando aqui já. Eu não tenho. Eu pedi a Bianca um tempo atrás para liberar para a gente o time dela ali, ela não deixou. Brincadeira. Que é muito importante isso daqui. Calcular.
NRR ali, então o time de account vai ter gamificação por venda de produtos da XPTO para a base de clientes ali. E churn, cara. Só que churn vai estar calculado aqui interno já, né? Então, assim, são mais ou menos por esse caminho aqui que a gente visa tracionar os próximos tempos aí. Pode ser que dê muito ruim, pode ser que dê muito bom, só a prática vai dirá, vai dizer isso pra gente. Cara, o negócio é colocar para rodar. Como eu falei, grandes empresas, elas dão muito valor ao erro, porque você só acerta errando, mas ninguém tem certeza absoluta de que vai fazer algo ali, de que esse algo vai dar certo, não, entendeu? Mas o fato de você estar pautado muito nessa ideia de colocar o foco total no cliente e melhorar a retenção por meio de um bom relacionamento, por meio da geração de resultado, isso aí construído com um processo muito bem claro ali, né, de quando que cada coisa vai acontecer, já é um bom começo. O pessoal, por muito tempo, falando de prestação de serviço aí de agência, não deu muito valor a essa questão da retenção dos clientes, pensando muito na parte da aquisição, em socar cliente para dentro, só que, cara, isso não é nada sustentável no longo prazo. Na verdade, o cuidado com o cliente ali faz com que, se você não tiver, né, faz com que nada seja sustentável, até mesmo um infoproduto, que inclusive até essa nova essa nova funcionalidade, não, eu perdi a palavra, caralho. Entrega. Esse novo entregável, exatamente, valeu, esse novo entregável que a gente trouxe para a Shark, ele foi pensado muito em geração de resultado prático, tá ligado? Porque às vezes você pensa e bola processos ali que na sua cabeça são maravilhosos, só que quando você vai colocar ali, trazer para a vida real, você vê que, opa, será que eles vão dar tanto valor a isso? Um exemplo claro disso foi as próprias consultorias que nós colocamos ali na terça-feira e que a taxa de participação era baixa. Na nossa cabeça seria, não, muito foda, os caras vão ter contato ali com o próprio time que gere aqui as nossas agências, mas não funcionou. E, e aí pensamos, cara, vamos tirar, mas o que que dá para colocar ali no lugar? Opa, lá no passado nós fizemos o desafio Campo de Batalha no GTF, um negócio que o pessoal tinha muito, muito, muito resultado, e o que que fazia com que eles tivessem resultado? Era essa definição ali de meta, né, do que vai fazer, esse direcionamento dessas alavancas, e aí trouxemos isso para cá de uma maneira melhorada, e eu não tenho dúvidas de que vai ser um negócio muito, muito, muito foda. Assim como o desafio Campo de Batalha gerou muita prova social lá atrás, esse desafio também vai gerar muita prova social aqui, porque, cara, a gente sabe isso com anos de prática, que se você fizer, você atuar ali nos meios, né? Se você gerar as causas, você vai chegar na consequência sem sombra de dúvidas. E às vezes, em meio a tanta Nossa. informação, em meio a tantas possibilidades, né? Todo dia, porra, chega aqui com uma ideia nova, etc. A pessoa fica perdida e acaba não executando nada. Por isso que vamos, cara, ó, pro mês seguinte, esse vão ser essas alavancas. E aí, obviamente, essa definição de alavancas vai ser feita em cima do que nós estamos percebendo aqui do cenário, do que eu vejo vocês comentando ali de dificuldade. Ah, tô com dificuldade de retenção. Pô, vamos pensar nas alavancas aqui que o pessoal pode ter para melhorar essa retenção. E todo mundo junto no mesmo objetivo, entendeu? Compartilhando ali o que está sendo feito, ajudando um ao outro. A pegada é essa. Show, show, show. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, Perguntar uma paradinha, rapidinho. manda, manda, manda. Fala, irmão. Ô, Marco, seguinte, você falou. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo, tá Uhum. ouvindo. Você falou que o CS tem que ser tipo assim, pelo que eu entendi, tá? Amigão do cliente. É isso, né? Eu trabalhei no passado em uma empresa vermelha que tem um V e um 4, que o CS de lá, ele tinha meio que autoridade sobre o gestor no sentido de, cara, se a campanha tá ruim, ele que vai dar ideia. Eu não achava isso saudável. Apesar do cara Uhum. saber alguma coisa, acaba que às vezes era só uma sazonalidade, podia ser só uma ansiedade do cliente que estava sendo mal trabalhado, ele estava nervoso. Então, em vez de Uhum. tentar ajustar isso com o cliente, ele já falava assim, não, vamos mudar tudo então. É, o seu CS, ele tem esse poder também ou não? A ideia é só transmitir o que o cliente está querendo falar para o gestor.
Cara, a minha ideia é que o CS seja tão bom de tráfego quanto o gestor de tráfego para que a comunicação seja uma só e ele seja profundo e não raso. Então, isso não está definido ainda em caráter de hierarquia, né? Mas a diferença do nosso aqui é que o account, que é o CS, né? A gente não chama de CS, mas é o account manager ali, que é justamente o que essa vermelhinha faz aí, a ideia. É, ele tem a visão de tudo sobre o cliente, do funil, marketing e vendas, porque tem um sistema que gerencia a parte comercial também. Quantos Então, por clientes que um cara exemplo, desse pega? Hã? Quantos clientes que um cara desse pega? Cara, aqui ele vai trabalhar entre 15 a 20 clientes, sem Caramba, operacionalizar. Mas se a parte estratégica, se a cabeça pensante ali dentro do negócio do cliente, entendeu? muita coisa, viu? Exato. Só que ele tem o suporte ali Do gestor, né? do gestor e também do diretor em cima dele, né? O gestor, então, aperta o botão que ele manda. É, exato, Então dá pra fazer. exato. Claro, não, tá, aperta o botão também e tem a parte estratégica dele lá, de otimização e tudo certinho, entendeu? Mas, por exemplo, o que estava acontecendo aqui? Eu tenho um cliente que é um SaaS, e aí ele tinha uma meta de poder fazer a geração de demanda de um lead a tantos reais ali. Ele olhava só para isso. Só para custo por lead. Quanto eu de fato, por ter a visão 360, consegui balizar ali que aquele funil estava tendo um ROAS de X. Cara, eu identifiquei que, cara, pouco estava se lixando ali o lead do cliente, o custo, mas aquele funil tava, tipo assim, tava vendendo mais para ele, entendeu? Então a ideia é que o account seja esse papel. Ele veja 360 não só tráfego com o cliente, toda a parte do cliente lá, que o gestor não consegue ter tempo para isso muitas vezes, porque ele precisa estar operando o tráfego, entendeu? E você tem que subir seu ticket médio por essa questão da quantidade de pessoas envolvidas, né? É, por isso que subiu o ticket médio. É um Mas no negócio caso a bem, entrega também vai ser melhor. Então, tecnicamente. É. faz sentido. O que, Faz que sentido. aconteceu, cara, de tráfego aqui? Eu tentei com um cliente ali com esse CPI totalmente definido, ruim, uma loja de roupa, fatura bem e tal, lead a R$ 2. Sei lá quanto chegava pra ela por dia, cara. Não tava vendendo. E o cara de tráfego, cara, tava puto, velho. Pô, o lead tá excelente, 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 excelente. Quando eu vi a parte comercial dela, cara, cagado. E a ideia ali é metrificar e dar mais pujança ali, mais força para resolver a parte que não é importante para ela ali. Não era tráfego o problema dela, é a parte comercial. Então, eu poderia xingar, trocar campanha de tráfego ali, resolver para o lado que nem ficar. E isso tende a aumentar a retenção do cliente também no nosso caso, né? Tentar enxergar os dois lados ali. É mais trabalhoso, mas é onde que eu, particularmente, decidi seguir o caminho do meu negócio, entendeu? É onde que eu gosto mais de seguir, de certa forma. Boa, boa. Faz sentido. Ô, Rafael, você tinha desmutado aí, mano? Pode desmutar de novo. Sem querer, mas se bem que eu tenho uma dúvida, mas é coisa rápida. Manda Fala, bala. Marco, obrigado aí pela aula, bom demais. Só uma situação, então, que foi um pouco curioso para mim. Então, o gestor ele não tem contato com o cliente diretamente. Tudo é o Não, CX que ponte ali. exato. Entendi. O gestor de tráfego tem que ser tempo de tela, entendeu? Tem que estar focado 100% em campanhas de tráfego, como melhorar, diminuir, aumentar CTR, diminuir, enfim, 100% tráfego, entendeu? Aham, entendi. E no caso, faz alguma reunião presencial, não, online, assim, o CX com o cliente? Como é que é essa frequência? Ou é A só relatório gente, em mesmo? geral, tem uma reunião mensal com o cliente, que o meu sonho, eu já briguei muito, eu briguei não nada a ver com falar brigar. Eu discuti com o Vitor sobre isso daquela vez, que um dia eu fazia reunião com meus clientes toda semana. Todas semanas. Nossa, seu Cara, sonho? Cara, porque eu Esse. tinha, eu tinha quase que o feedback do cliente em tempo tão real ali, cara, uma aproximação ali que nada mais teria se não fosse isso. Além de hoje no mercado cada vez mais disruptivo, entendeu? Cara, se eu conseguir voltar isso pro meu time ali sem perder resultado, seria, mas não é possível já ainda, entendeu? Então a não ser se meu ticket chegar num ponto ali, cara, eu consigo reunião com você todos os dias ali, só que o ticket é R$ 100 mil por mês. Sei lá. Pode ser que o cara pague também. Enfim, mas hoje é mensal
e relatório ali e tal. Mas só que de fato eu quero reduzir pelo menos para quinzenal, de certa forma, em alguns momentos, entendeu? Beleza, Massa, beleza, massa. valeu. Cara, o que que acontece? Eu vejo esse modelo aí muito parecido com o modelo que nós utilizamos aqui, só que no nosso caso, não é o caso onde eu vou chegar ali a um ticket médio de 3.000, R$ 3.500, mas em contrapartida eu não preciso dessa outra pessoa sendo o CS. O gestor ele fica responsável por toda a parte de relacionamento e também do apertar de botões. Só que eu não tenho um ticket tão alto quanto dá para você cobrar se você colocar mais pessoas envolvidas ali. No seu caso, além de ter o gestor fazendo, né, apertando o botão, ele vai também fazer essa parte de relacionamento, essa parte de definição do funil ali como um todo, essa visão mais macro da coisa. Como eu falei, não tem maneira certa ou errada de fazer, né? Existem várias formas de se chegar no objetivo final. Ô, Marco, Mas deixa eu só te pode falar, interromper, então. Gustavo. Assim, estou muito aquém do seu potencial aí, mas essa questão da reunião também, do um alinhamento, vez ou outra, eu acho importante ter também. Como que eu resolvi essa questão da reunião? Eu faço uma reunião por mês, como alinhamento, mas no meio do mês ali, eu dou uma ligada pro cara, só pra ver o que que tá, qual que é o problema, uma conversa mais franca ali, e ele fala além das mensagens. Costuma sair Massa. duas coisas daí. E, cara, é só uma mensagem, fala assim, cara, posso te dar uma ligada? Se ele responde sim, eu ligo, se não, eu tento trocar ideia. Às vezes isso pode ajudar também. Massa, Top. Cara, massa. eu já anotei aqui essa ideia. Já É vou ver algo mais amanhã a execução, porque é mais. informalzão mesmo, né? Como se você É o tivesse que a falando, gente mano, fazia, né? é, Mas e é tranquilo de fazer, cara. É só se trocar uma ideia e falar assim, cara, tô ligando só pra saber como que tá tudo tranquilo, as campanhas tá bem, o nosso plano tá seguindo, como que você tá sentindo aí, como que tá na ponta. E, cara, às vezes sai cada coisa boa disso aí que os caras não dão feedback. e além disso, o que que acontece? Tem muito cliente que você chama ele pra uma reunião e ele não entra pra reunião nem a pau, tá ligado? Eu acho que ele não entra por essa burocratização de você chegar e falar, podemos fazer uma reunião Reunião. para validar os resultados, eu tenho o horário X e o outro disponível. O outro não, você tá trocando ideia com um brother seu, tá ligado? Eu posso te ligar rapidinho? O cara, opa, o que que esse cara quer falar comigo? Gatilho da curiosidade, me liga aí. Até eu vou querer saber o que que tá acontecendo, entendeu? Acho que a ideia é essa, muito bom, velho. E indo muito pelo lado ali dessa humanização, né? Acho que quanto mais humano a gente for ali nessas comunicações com os clientes, né? Quanto menos informal for essa coisa, melhor. Cara, isso Lá- eu já a- ganhei até o almoço de cliente aqui da cidade, falou assim, tô indo almoçar, você quer almoçar? Eu falei, tô indo aí. Demorou, Numa, ué. numa dessas, sai cada coisa. Então, e é quase simples. Você não vai gastar 5 minutos no papo de fato. Só que a pessoa acha isso algo super diferencial. Massa. Exatamente. Massa. Cara, eu queria Exatamente. ter a oportunidade de poder responder o Arthur aqui, porque para mim é algo muito massa, que é mostrar um pouco do escritório aqui bem rapidinho. Será que dá? Não dá Com não, né? certeza. Não, com Só no meu certeza, com computador. certeza. Mostra, mostra aí, mostra aí. Deixa eu ver se eu vou mutar aqui. A operação sua é muito massa, velho. Essa parada que você escreveu aí atrás aí, ó, vai fazer diferença grande Vocês estão me no fechamento com escutando? os clientes. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Aí, aqui é o setor comercial. Aí aqui vai ficar comigo aqui. Opa, tá com tudo errado. Mas aqui vai ficar para mim alguns vendedores aqui, SDR também interno. Aqui tem a parte de gestão à vista da parte de meta comercial, né? Massa. E aqui tem, eu mandei fazer umas plaquinhas aqui bem massinha, né? Sobre a parte do área comercial. Aí aqui a área operacional, ó. Tem reunião aí? Aí, ó, a equipe fica presencial, tá vendo? Aí a galera Muito aqui. massa, muito massa. Ah, Aí e é verdade, aqui. né, cara? Essa parada do CS no presencial, eu acho que é diferente mesmo. Cara, sim, sim. Do CS no diferencial. Mano, no presencial, eu acho que faz muito mais sentido do que no remoto. Porque, falando de remoto, a chance do cara ficar ali só morcegando é muito alta, velho. Tá ligado? Só com Cara, aí a gestor de tráfego lá produtividade pra aqui é subir absurda, viu? campanha. Muito bom, velho. Muito bom. Mas a Muito meta massa tem um mesmo. prédio, né? Essa sala em breve que ela fica pequena pra gente. Mano, mas se continuar na pegada que vocês estão aí, de não parar, né? E problema que a gente sabe que todo mundo tem, o tempo inteiro. Não pode é desanimar, entendeu? O pau Esse mês, quebrando, então, filho. tá.
Não, não, mas normal, normal. Estranho seria se a gente chegasse aqui e vendesse a ideia de que o mundo é perfeito, de que o cliente não sai, de que o cliente não te xinga, de que a margem de lucro não cai. Porra, não existe isso não, mano, tá ligado? Se fosse fácil assim, todo mundo era empresário, velho. Tem que ter estômago mesmo. E a questão é ter disposição pra continuar ali atuando onde a gente pode atuar, porque tem coisas que a gente não tem controle. Ah, eu tenho controle se o Lula vai ganhar o Bolsonaro, a Dilma Rousseff, e os caras não têm controle de porra nenhuma disso, não, mano. Mas agora eu tenho controle do que eu vou fazer. E foi pensando muito nisso que a gente bolou essa ideia dessas alavancas que só vão depender única e exclusivamente de você, velho. A gente vai deixar de lado ali o que não tá no nosso controle beleza, igual o Léo falou lá hoje, né? O CPM subiu. Subiu que também, mano. Mas o que a gente vai fazer? Não tem muito. Vamos subir criativo novo. Vamos focar no que a gente tem controle. É a base ali do estoicismo, né? Basicamente. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas é uma filosofia bem, bem massa aí. E que, principalmente para quem é empresário, ficou com a cabeça a mil aí, 1 milhão de coisas para resolver, dá bastante tranquilidade na hora de lidar com as situações adversas da vida que, pro nosso ramo em específico, são bem, bem frequentes, né? Vamos e convenhamos. Você vai do céu ao inferno no mesmo dia, né? Fez uma venda, ô, saiu um cliente, ô, merda. Porra! Fala, Rafael. Fala, Marco, queria só tirar uma dúvida em relação ao gerente operacional ali, que eu quero entender um pouco mais a função que ele faz na sua operação aí, para entender um pouco melhor. Cara, hoje o gerente, ele. Cara, deixa eu ver se eu tenho aqui esse documento. Não, não Só um precisava abrir o segundo. documento, não, só falar por alto mesmo. É, não, porque realmente eu esqueci muita coisa, mas é basicamente ele o cara que ele é focado na parte de criar o planejamento estratégico dos clientes ali, realmente acompanhar os indicadores do cliente a nível de métricas mesmo, de fato a visão geral de cada cliente ali, gerenciar a equipe, então ter dele com o time ali a nível de passar tarefas do ClickUp ali, o que está de fato engargalando o time ali. Ele hoje é o meu melhor gestor de tráfego, mas não opera tráfego, né? E, cara, a meta dele é simples, aumentar o nosso NRR, que é a nossa meta é churn zero. É impossível, mas assim, ele olha para essa métrica, entendeu? Como melhorar, ele é focado muito na entrega no operacional. Então, cara, tudo tem que ser entregue com excelência. Não é possível sempre, entendeu? Mas enquanto eu sou um pouco mais comercial, ele é focado na parte operacional mesmo ali. Então, eu gerencio o time, inclusive agora tem reunião agora com a moça ali, que é a nossa social media ali, barra copy, né? Que a cópia é a parte mais massa que a gente entrega aqui também, para poder fazer criativo e tal. Então tem reunião com a equipe para poder conseguir alinhar melhor. É, ele mede também questões como. Ele acabou de chegar aqui também, mas enfim. Ele mede questões como que eu consigo ter mais produtividade com o time. Exemplo, hoje a gente fez uma conta, um termo chamado hora homem. Ele fez uma planilha de cliente. E ele pegou as áreas da empresa a nível de gestão de tráfego, copy, design, account. E ele fez para cada time aqui, isso eu vou fazer no ClickUp também, né? Cara, quanto que de 0 a 10 esse cliente toma tempo por dia? O design falou 10, 8, não, não, não. Aí, beleza. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o peso junto com ele de cada um de quanto que me custa a hora, quanto que custa um ponto para mim de design, por exemplo? Ah, custa tanto. Então, se o design está demandando X pontos de design, cara, a gente conseguiu fazer um cálculo lá e ver quais clientes que estão deixando mais dinheiro na mesa, quais clientes que estão deixando o mesmo dinheiro na mesa, quais clientes que estão insustentáveis manter, e hoje, por exemplo, a gente vai demitir 5 clientes. Por quê? Pela nossa entrega que estava acontecendo para esse cliente aqui, estava pegando muito tempo do meu time, pagando pouco e não vão fazer aquisição. E pensando no futuro, esse cliente ali dificilmente chegaria no nosso ticket ideal. Então, por exemplo, a ideia dele, cara, como que eu consigo ter na mesma entrega nossa, melhorar isso? Aí eu falei com ele, cara, para que isso acontecesse ali junto, a gente tem que ter um time cada vez melhor tecnicamente falando. Porque um time cada vez melhor, eu vou ter uma equipe enxuta, entregando mais, ou seja, diminuindo a hora, os pontos ali por área, porque vai ser mais fácil entregar, porque
quem sabe fazer as coisas assim, muito fácil ali, é mais fácil entregar, e o nosso lucro tende a aumentar também, entendeu? E eu vou pagar melhor a equipe, eles vão trabalhar menos, entre aspas, ali, mais inteligente, e eu vou ter um time melhor. Eu falei, cara, pra gente poder ganhar. Eu falei, cara, esse dinheiro aqui que a gente, a gente é muito transparente, né? Esses 14 mil aqui, por exemplo, que estão indo pro cliente ali, porque é assim, era para ir para vocês. Nem para a agência, não, porque a minha margem já está aqui. Cara, isso é vender o sonho pro time, entendeu? Cara, quanto mais vocês aprenderem, melhor é o dinheiro que vocês não têm, tá no conhecimento que vocês não possuem ainda. Então, me empolguei um É pouco, mas é isso. por esse caminho aí. Não, não, muito Pô, bom, irado, muito irado, bom, muito valeu. bom. Muito bom. O Marco ele tem muito essa visão de analítica da coisa, né? Inclusive, para finalizar aqui, fica uma dica de filme aí para vocês. Agora eu tenho que lembrar o nome do caramba do O homem filme. que mudou o jogo, O próprio, o eu não próprio, assisti ainda, mas tá na lista aqui que você me passou. o próprio. O homem que mudou o jogo. O próprio. Só dar um spoilerzinho para vocês aqui, ó. Ele. O que que acontece? É baseado em fatos reais, esse cara, o principal ali, ele era meio que um gerente de um time de beisebol lá dos Estados Unidos. E aí ele conheceu um gordinho lá, que o gordinho era desenrolado na matemática, tá ligado? Aí os caras criaram um algoritmo para pegar e entender onde que existiam as melhores oportunidades na contratação dos jogadores. Os caras mudaram o cenário do beisebol lá americano. O filme é muito massa, mano. E ele é bom para você entender essa, esse dinamismo entre a execução, o desenrolo com essa parte mais lógica, essa parte mais analítica, essa parte mais pautada em dados. Quando você consegue juntar as duas coisas, o negócio decola. Fica a dica aí pra vocês assistirem com a patroa aí ou com o patrão no final de semana. Fechado? Pessoal, valeu demais pela participação, Marco. Novamente, muito obrigado, mano, por você ter disposto seu tempo aqui, ter compartilhado com a gente o que que você vem fazendo. Como eu te falei, você é um cara extremamente foda e que eu não tenho dúvida nenhuma de que você vai chegar onde você quiser chegar. Você comentou comigo alguma das coisas que você almeja aí, e assim, é só questão de tempo. Você é um cara que executa, eu vejo que saindo tarde do escritório, desembolando enfim, vivendo a vida real do que é ser um empresário no Brasil, né? Então, muito obrigado. Pessoal, conto com vocês participando ali no nosso novo modelo de desafio. A gente vai passar mais informações para vocês ali. Mas eu já adianto que não, como eu disse, né, não vai ser fácil, mas vocês vão ter um direcionamento sobre as alavancas que vocês vão precisar mexer para conseguir chegar no resultado final. Vamos esquecer um pouco o resultado final agora. Vamos focar na alavanca, no que está no nosso controle, porque a gente vai chegar lá. Pode falar, Marco. Cara, eu só queria agradecer de fato a oportunidade gerada aqui, né? Eu não esperava. é, Acredito eu que muitos de vocês já sabiam sobre isso daqui, então assim, espero que eu de fato tenha conseguido contribuir os 10 centavos para vocês ali. Para alguns pode ser que seja de fato alguma coisa nova ali. Reforço, não tem certo e errado. Se tiver certo e errado ali, a gente já seria bilionário já, porque a gente sabe gerar cliente ali, então tipo assim, se fosse só gerar cliente, tava tudo bem, né? E Exato. cara, vamos pra cima e de fato passa a cabeça, pau no gato, né? Como eu sempre digo. Pau no gato, essa aí é nova pra mim. Vamos mandar no grupo, Léo, vamos mandar no grupo. Mas a Bianca apresentou o slide aqui, mas só para recapitular aqui, o que vai acontecer? Vamos definir no início do mês quais vão ser as nossas alavancas. Cada uma dessas alavancas vão dar direito a um prêmio. Qual alavanca vai estar relacionada a qual prêmio? Vai ser uma incógnita, ninguém vai saber. E aí a gente vai acompanhando isso por meio de um formulário no qual o vencedor de cada um dos critérios ali que vão ser criados. Lembrando que são todos critérios baseados em coisas que está na sua mão executar. Então, porra, fazer criativo novo, colocar em prática uma nova boa prática ali que você aprendeu para conseguir reter clientes, prospecção de social selling, enfim, o céu é o limite para a definição tanto dessas alavancas que vão ser baseadas no que a gente vem sentindo do mercado, quanto dos prêmios. Esse aqui foram as premiações que nós pensamos aqui inicialmente, mas cabe, acho que vale também sugestões aí caso vocês tenham. Fechou? Adicional, entregável adicional aí na Shark. G4, G4 Traction não. Shark Crew Traction. Ficou parecido o nome.
Copia, mas não faz igual. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou. Corta essa parte da aula, viu?